Bom, tá aí, Camila, o ministro falando. Quer ver? Vamos pegar os números para a Camila poder analisar aqui do que disse o ministro Paulo Guedes. A gente já deu esses dias melhora da inflação, falamos do GPM também, que influencia muito o atacado, é 60% ou 70% o atacado do GPM, né? 60% são os preços ao produtor que já indicam uma nova desaceleração ou mesmo uma nova deflação. O IPCA também teve deflação recentemente, que é a inflação do dia a dia com a qual você convive. A gente mostrou crescimento na contratação por carteira assinada, é mais de 1,5 milhão. Os dados do CAGED e também uma melhora, ou seja, uma redução no desemprego medida pelo IBGE, que daí inclui também informalidade. Mas vamos lá. Esse primeiro dado aqui é a gente pegar o segundo trimestre em relação ao primeiro, que já teve um dado positivo, crescimento de 1,20%. Se eu olhar esse trimestre agora, o segundo trimestre, com o primeiro trimestre de 2021, ou seja, tá aqui, agora, na verdade, nós estamos analisando agora a comparação anual, né? 3,20%. Se eu pegar o acumulado em 4 trimestres e a maior parte do crescimento, 2,5 desses 2,60 é deste ano. Está aqui, olha, 2,6. Estou pegando a informação anualizada. Os valores correntes do PIB já tem 2,4 tri. Vamos pegar uma outra informação para a Camila já poder colocar também esse dado. Temos a segunda tela, Demetrio? Vamos lá. Se a gente olhar, olha, esse amarelinho aqui é o segundo trimestre em comparação ao primeiro trimestre, tá bom? Segundo deste ano. E aqui é o segundo trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2022. Então aqui tem o ano, este ano com o ano passado e aqui este ano com este ano, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? 4 horas e 25 minutos, né? Vamos lá. 1h20, temos... Não, volta naquela tela para mim, por gentileza. Pode ser? Na tela anterior? Temos como voltar? Agora, não, na seguinte agora, naquela exatamente que a gente tem as barrinhas aqui. Tudo tem crescimento. O PIB total está aqui, 1,20 e 3,20, comparação analisada, trimestre por trimestre. A agricultura, sim, escorrega um pouquinho aqui, mas a indústria cresceu nos dois comparativos. E olha o setor de serviços, que a Camila estava falando já há muito tempo. Ano passado a gente tinha Covid, teve um problema das pessoas não poderem sair de casa. Olha os serviços quanto cresceu, 4,50 na comparação anual, mas cresceu também agora na comparação com esse trimestre, Camila. Exatamente, Piotr. 70% do produto interno bruto do Brasil é o setor de serviços que continua crescendo por conta das medidas acertadas do governo em relação à desoneração tributária e também aos programas de recomposição de renda à população, sem contar que desde o primeiro trimestre o setor de serviços vem se beneficiando da reabertura da economia. Então a gente tem essa estrela do produto interno bruto que é o setor de serviços. Mas a boa notícia é que o setor industrial também conseguiu esboçar uma recuperação bem relevante no segundo trimestre, um crescimento de 2,2%. Já o setor agropecuário, que mostrou uma alta ao redor de 0,5% no trimestre, deixou um pouco a desejar, porque foi prejudicado pela safra de soja, Piotr. Então, o setor acabou aí mostrando esse desempenho um pouco mais fraco de um produto que pesa bastante no setor, que é a soja. No entanto, a pecuária e também milho conseguiu puxar essa atividade para o positivo. Que é exatamente esse crescimento aqui. Na comparação com o trimestre passado, cresceu. Eu tenho uma comparação devido à quebra de safra em relação ao ano passado. Tem uma outra tela, tem uma última tela agora para a gente dar uma olhadinha, porque ali a gente vai ver, por exemplo, o consumo das famílias. Isso é extremamente importante, porque é consumo, as pessoas começaram a ter renda e confiança, né? Crescimento de 2,60% e a formação bruta de capital fixo é quando uma indústria, por exemplo, faz um novo galpão, ela está imaginando que vai crescer, comprou um novo maquinário, isso é formação bruta de capital fixo. Crescimento de 4,80% em comparação ao primeiro trimestre, ou seja, uma retomada forte. Se a gente olhar, por exemplo, também o crescimento em relação ao ano passado, 5,30 e 1,50, e a gente o acumulado nos 4 trimestres aqui, 3,40 e 3,50. E o consumo segue forte porque houve a preocupação do governo com as políticas que foram adotadas, liberação de 13º e também a questão da desoneração tributária, dando um espaço maior no orçamento da população. E tem um outro dado que é importante a gente comentar em relação ao investimento, Piotr, que é o avanço de investimentos produtivos. Isso vem ajudando o PIB brasileiro. A taxa de investimento na economia, que era de 15,5% do PIB no primeiro trimestre de 2019, hoje está em 18,7%. E qual que é a razão disso? O efeito das reformas e da modernização econômica. Vamos dar uma olhadinha no mercado, que tem uma notícia sobre o mercado também, além do dado do Ibovespa e do dólar. Vamos lá, o Ibovespa hoje crescendo a quase 0,5%, 110.045 pontos. O dólar sobe também a 0,71. E tem um dado aqui.
As ações da Petrobras, que anunciou mais uma queda na gasolina, no preço da gasolina, está subindo 1,99% as ações preferenciais. Mas se vai vender mais barato, por que está subindo as ações da Petrobras, Camila? Qual é a razão? Reforço da confiança de que a Petrobras acaba cumprindo a política de preços. Então, houve aí espaço por conta do contrato futuro do petróleo, hoje operando a $96, e a gente vê que vem se sustentando abaixo dos $100 o preço do barril, e houve esse repasse. Isso não é uma notícia negativa, muito pelo contrário, reforça a credibilidade da empresa. E que a Petrobras vai vender mais gasolina mais barato, mas vai vender para mais gente, mais litros e vai, digamos, ter mais lucro, porque obviamente as pessoas vão fazer mais viagens de carro, sobretudo porque o preço da gasolina, do etanol, do diesel também tem caído recentemente, ou seja, é confiança de longo prazo e de mais consumo. A Petrobras vive de vender combustível. Se as pessoas estão confiantes e estão viajando e estão usando mais o carro, obviamente ela tem mais lucro também. Esse é o lucro bom da Petrobras, não porque ela está cobrando muito caro, né? Camila, obrigado, viu? Obrigada. Camila Abdelmalak conversou conosco, prós e contras de hoje.